Damos graças ao Pai por mais uma semana, Deus. Mais uma semana que o Senhor nos permite esse espaço, Senhor, por alcançar tantas vidas, Pai. Hoje, Senhor, nós sabemos que é uma semana onde nós citaremos, Senhor, alguns cantos desse planeta. Sabemos que o Senhor conhece todas as coisas, Pai, e o Senhor move todas as coisas em favor dos seus. Por isso nós te amamos, Pai, porque nós somos os teus filhos, Senhor. E nessa noite nós queremos nos revelar. Nós queremos nos revelar como teus filhos, Senhor, a nossa identidade. Pai, porque nessa semana nós entendemos claramente, mais uma vez, que o Senhor não nos chamou para a escravidão. O Senhor nos chamou para uma liberdade. E o Senhor nos chamou para uma paternidade, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, de forma surreal. Abba, fica conosco. O Espírito Santo ministra cada palavra que seja dita nesse lugar, Senhor. Nós já podemos sentir a tua presença. E quem estiver ouvindo, Senhor, que seja completamente inundado pela tua graça, Espírito Santo. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Boa noite, pastor Douglas. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos no programa Missão em Frequência. Estamos aqui reunidos, então, eu e a pastora Ana, né? Todas as quartas-feiras, das 19 até as 20 horas, estaremos com você. Você pode nos acompanhar através do Instagram, @radio.resgate, com 2T, e também pelo WhatsApp. Se você quiser mandar alguma mensagem, você pode mandar no 479-9941-7750. Amém. Obrigado, pastora, por abrir esse programa hoje. E antes de começarmos aí a conversar sobre o tema de missões, né? Eu gostaria de compartilhar um versículo com todos vocês, né? Nós também estamos no Instagram agora ao vivo também, né? E futuramente aí, bem próximo, a gente vai estar também no YouTube, né? YouTube. Já estamos, né? No YouTube eu acho que vai postar, vai postar talvez semana que vem, né? Mas você pode nos acompanhar também lá no YouTube, todos os programas aqui da rádio. Vai estar lá também gravado para você poder ver os nossos programas ao vivo. Amém? Então o que eu quero compartilhar hoje com vocês está lá em Romanos 10, do 13 ao 15, né? É bem conhecida essa palavra, e a palavra de Deus diz que aquele que crê e for batizado será salvo, né? Então, Romanos 10 diz assim, 10 do 13 ao 15, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Aleluia! Não é mesmo? Isso é muito bom, né? Isso é maravilhoso para todos nós. Amém. Então hoje a entrevistada de hoje é a pastora Ana. A entrevistada de hoje é a pastora Ana. Como ela comentou aqui no início, né? A gente trouxe bastante missionários. Trouxemos pastores, né? Que estavam atuando na obra. E nós vamos agora falar um pouco sobre a experiência da pastora Ana com relação a missões, né? E o que ela tem vivido nesse período de convertida, já trabalha no reino Não precisa desde denunciar. 79, né? Não é isso? Sou jovem. Né? Muito tempo trabalhando na obra de Deus, né? Se converteu muito cedo, não é isso? Sim. E então ela sempre queimou isso no coração, né, da minha esposa com relação a missões. O que fez também me apaixonar pelas missões foi primeiro me apaixonar por ela. Né? E depois eu fui me apaixonando por missões. Pastor Ana, então vamos começar com as perguntas e você pode ir nos respondendo aí, né? Quando foi seu primeiro contato com missões? Quando foi essa primeira vista? Quando foi que você viu esse primeiro momento de missões e entendeu o que era missões? Quando foi essa primeira pegada, assim, vamos dizer? Amém. Eu tenho uma amiga muito querida, que eu espero que ela esteja nos ouvindo. Se ela não estiver ouvindo agora, ela vai ter a oportunidade. Sim. Mas
eu conheci o Senhor numa denominação onde ela brincava assim. Você tá vendo como que a obra de Deus é assim? A gente lança rede, vem bota, pneu, mas às vezes vem uns peixes bons também. E eu era muito jovenzinha e eu fui alcançada por um trabalho missionário. E foi algo que o Senhor ministrou no meu coração durante essa semana, porque as outras entrevistas foram tremendas, nosso coração ficou totalmente impactado. E nós, como missionário, entendemos o nível de coragem que nós precisamos ter. Mas, às vezes, quem está ouvindo e tem um chamado missionário acaba por se assustar, né? Uhum. E eu fui alcançada por um missionário na rua e me convidou para assistir um filme de forma aleatória, de uma forma ludibriosa, na igreja. Não teve filme, mas também ele não mentiu, foi porque deu realmente um problema na mídia. Isso na igreja? Isso na igreja. Ah, tá. E eu tinha 12 anos. Eu não falei que era em 79. Né? E eu simplesmente entrei naquele lugar e eu sabia, de alguma forma, hoje, graças a Deus, a minha família toda é alcançada pela graça do Senhor, mas na época ninguém da minha família tinha contato com o Senhor dessa forma tão íntima, né? Nós ouvíamos falar de Jesus de uma forma muito superficial. E foi através desse dia, desse filme que não aconteceu, que eu tive meu primeiro contato, e foi através desse missionário. Lembra o nome dele? Não. Não vai lembrar? Não, muitos anos, né? Muitos anos, Então, eu lembro que ele era um jovem, porque era um sábado à tarde, então era um trabalho da juventude. Por isso que a Bíblia fala que os jovens são escolhidos porque são fortes, né? Dependendo do jovem. Porque hoje em dia a nossa idoso, né? coluna tá ficando cada vez mais prejudicada, né? E eu só lembro assim que eu apaixonei naquele dia, mas ainda não entendia o que era um trabalho missionário. Eu só tinha entendido que daquela forma que ele tinha me abordado, e foi de uma maneira assim muito educada, mas lá dentro, aquilo que eu vivi com o Espírito de Deus, muito jovenzinha, aos 12 anos, era um amor que eu não estava preparada para receber. Porque eu sempre recebi amor dos meus pais, então não me faltava amor humano. Mas eu descobri naquele dia que eu tinha um Pai Celeste. Então, esse foi o meu primeiro resultado com missões. Uhum. E aí, como eu tive meu primeiro contato com missões, que foi a sua pergunta. Isso, né? Veio primeiro meu batismo, veio todo o processo de evangelização. Você foi discipulada por uma pastora missionária, não é isso? Fui discipulada por uma mulher, e uma mulher de braço muito forte, muito rigorosa, mas eu sempre fui muito peralta, então era bem necessário. Ela me colocou de disciplina algumas vezes e foi muito importante para mim, porque eu era uma criança praticamente, né? E queria fazer tudo na igreja ao mesmo tempo. Eu queria cantar, eu queria dar aula para as crianças, porque aquilo queimava tanto dentro do meu coração que era um sentimento de gratidão e só amor. E veio uma onda no Brasil naquela época, eu acredito que foi no ano de 2000, 99 para 2000 mais ou menos. Eu acredito que Deus tem algum propósito nisso, mas foi uma onda de missionários enviados. Nós não tínhamos missionários, não se ouvia falar em missionários no Brasil, né? Apesar de eu estar já nesse período congregando em uma igreja onde eram feitas tendas, né? Acredito que todo mundo saiba qual seja. Mas formavam-se circo, literalmente tenda de circo. Isso. Haviam-se aquele clamor, as pessoas aceitavam Jesus e depois iam para suas denominações, né? A tenda era desfeita e o trabalho estava concluído. E houve essa onda de missionários enviados. Foi o primeiro contato que eu tive com o que era enviar missionários. Uhum. Porque até então, o que eu entendia
E um detalhe, pastor, muito interessante nesse período, é que eu não sabia que Jesus ia voltar. A minha paixão pelo Senhor foi tão impactante que numa tarde, assim, com as meninas da dança, por mais que todo mundo saiba que eu não sei dançar, mas eu até no grupo de coreografia eu tava enfiada. Era mentira bastante, mentira nos lugares. Até no grupo de coreografia eu tava, gente, Deus é muito bom mesmo. E nós orando ali, falando, quando o Senhor voltar, eu falei, como assim? Jesus vai voltar? Mas ele já está aqui. Não, um dia nós iremos para o céu. Falei, aí aquilo assim, foi um outro rebuliço dentro do meu coração, né? E aí eu entendi o porquê da necessidade das missões. E o meu primeiro contato realmente com as missões foi quando a igreja começou a importar, né, os missionários, e principalmente para a África. E eu ouvia dos meus colegas ali, dos jovens, né, porque jovem é mais sonhador, depois que a gente tem filho a gente fica um pouquinho mais, né. E aí a maioria dos meus amigos falavam, nossa, o Senhor me dá visão com a África. E aí começaram a vir alguns missionários já com experiências. E eles contavam experiências muito horríveis. Os cultos que eu assisti de missões nessa época, nós estamos falando do ano de 2000, né? Já passaram-se alguns 23 anos, né? Não tinham rede social, né? E o que eles contavam era algo assustador para uma adolescente. Então, eu falei assim, Deus, meu sonho é ser missionária, mas eu não quero... Não quero passar por isso. E eu não quero comer cérebro de macaco. É o que mais todo mundo fala, né? Fala que missões vai passar por bastante coisa, mas é porque assim, a gente crê, né? As missões, quando a gente vai fazer uma missão, a gente vai para um lugar desconhecido. Então, claro, Sim. vai ter comidas que a gente não gosta, né? Que vamos ter que comer porque não tem outra coisa. Né? Algumas regiões são realmente um pouco mais, né, restrita de alimentação. Exato. Mas só que o pessoal já vinha comentando isso pra você, então, que você iria comer cérebro de macaco. E você acreditou. Na verdade não que eu iria, mas se eu optasse por ser uma missionária, que eu seria, que eu teria restrições de tudo. Você vai pegar muitas doenças. Era um sacrifício, era como se fossem me colocar numa prisão de algum lugar muito ruim. E esse, infelizmente, foi meu primeiro contato com as missões. Meio assustador, então. Muitíssimo. E qual era, então, a ideia que você tinha de missões, né? O que significa ser um missionário para você? Qual era a ideia que você tinha, primeiro, né? Qual foi a ideia que você pegou, o gancho? E depois, o que significa ser realmente um missionário para você? Eu preferi envolver com a área musical, né? E comecei a estudar música nessa época e preferi ficar dentro de uma área mais confortável dentro da minha igreja. Então, eu... Que não precisava comer cérebro de macaco. Exato. Que tinha bolos, salgadinho. De uma certa forma a gente fazia lanche para as crianças, eu era extremamente ativa dentro da minha congregação. Né? Viajei com a minha pastora algumas vezes, ela era líder de um grupo de mulheres, então eu viajava com ela algumas vezes e tudo mais. Só que a missões, nesse sentido, para mim já era algo que eu não gostaria mais. Então o significado de missões para mim virou algo de terrorismo. Então, eu achava que quem optava por ser missões não tinha uma cabeça muito boa. Porque não teria como. A camisa de força no céu seria dupla, então, 2 vezes. Exato, né? Então... Mas você iria pro céu no pau de arara? Como é que é? Então, espera. Essa história ainda vai mais pra frente. Então, assim, a ideia que eu tinha de missionária a princípio seria essa. Então, eu optei em ficar numa área mais musical e trabalhei por muito tempo na igreja, muitos anos mesmo, na área do louvor. Então eu tive uma formação musical e foi muito bom. Eu só não entendia que isso também era uma forma de missões. Sim. Eu continuei ouvindo os testemunhos,
continuei ofertando e eu só orava ao Senhor e falava assim, Deus, eu não quero casar com um pastor. Ai, acho que Deus não te ouviu, né? Abençoar missionários pelo planeta. Eu gostaria que ninguém mais comesse cérebro de macaco, mas eu não quero casar com um pastor. Mas não casou com um pastor, né? Casou com uma pessoa normal, né? Eu casei com um músico. Casou com um músico. Seria um missionário para você, então. Então, hoje eu tenho a ressignificação, ela tá muito em moda, né?